Cleópatra é uma mulher que escraviza os homens. Um ícone feminino. Personalidade forte. É uma mulher exuberante. Da serpente, maldade. Independente de qualquer coisa que fez, realizou os ideais que planejou, mesmo com um final trágico. Em uma terra de pirâmides, esfinges, deuses, múmias e faraós, uma figura se destaca: Cleópatra. Ela foi representada de diversas maneiras nos últimos séculos, criando muito mistério em torno de sua imagem. Quem era Cleópatra? De origem macedônia, ela foi a última rainha da dinastia Ptolomaica, iniciada por Alexandre o Grande, imperador macedônio que conquistou o Egito em 322 a.C., muito tempo antes do nascimento de Cleópatra. A construção das grandes pirâmides de Gizé, símbolos egípcios, também data de séculos antes. Assim, muitos anos separam o conhecido Egito faraônico da história da rainha. Cleópatra nasceu em 69 a.C. e é a sétima de sua dinastia com este nome. Aos 18 anos, ela assumiu o trono com seu irmão, Ptolomeu XIII. Porém, foi nesse período que Roma expandia seus territórios, com o general Júlio César. Apesar da invasão, Cleópatra fez com que o Egito não se tornasse uma província romana ao se unir a César. Assim, é criado o primeiro dos diversos mistérios que envolvem a rainha. Será que ela seduziu o general ou simplesmente fez acordos com ele para garantir a independência egípcia? E no dia 15 de março de 44 a.C., César é assassinado. O poder sobre o império passou a ser disputado então entre Marco Antônio e Otávio. Desse modo, Cleópatra mais uma vez se junta a um dos generais, Marco Antônio, para tentar manter a independência do Egito. A relação entre eles também é questionada, assim como a com César. Porém, a união que a rainha estabeleceu com o general não foi suficiente para deter Otávio, que conquistou o Egito, retirando Cleópatra do poder. Surge então outro mito sobre a rainha. Será que ela foi morta por Otávio ou cometeu suicídio para evitar a humilhação? Essas dúvidas em torno da história da última rainha egípcia geraram, ao longo do tempo, diversas versões sobre a sua imagem, produzidas nas mais diversas áreas artísticas, como no cinema, na literatura, na escultura e na pintura. Com muitas releituras, Cleópatra passou a ser uma personagem praticamente fictícia, com aspectos físicos e psicológicos diferentes a cada representação. Foi criada uma gama de personagens que representam uma mesma pessoa. Desse modo, hoje relacionamos esse nome a centenas de características e imagens construídas pela fusão de filmes, documentários, figuras e principalmente pela imaginação de todos. Inicialmente, precisamos entender por que o fascínio com a figura de Cleópatra. Poucos registros e representações da época da rainha sobreviveram até hoje. Existem poucas esculturas antigas dela. Então, provavelmente, isto é o mais próximo que vamos chegar à sua real aparência. Este não é o retrato de uma mulher fatal. Outro detalhe é o fato de que todos aqueles que escreveram sobre ela eram homens. Para os romanos, a rainha foi aquela que seduziu e dissimulou tanto César quanto Marco Antônio. Essa é a perspectiva pela qual a maioria de nós continua a imaginá-la, uma união dos relatos romanos com a recriação de Hollywood principalmente. Essa construção de diferentes imagens de Cleópatra pode ser observada na análise de dois dos filmes mais conhecidos sobre ela. Ambos são produções hollywoodianas, porém com quase 30 anos de diferença. Cada um apresenta uma rainha diferente. Em preto e branco, do ano de 1934, temos o filme dirigido por Cecil B. DeMille e estrelado por Claudette Colbert. Nessa versão, a rainha é representada como uma mulher divertida e ingênua, que sonha com o amor. O poder e o controle do Egito não aparecem como prioridades para ela, que parece não ter ambições políticas, somente amorosas. No filme, ela se apaixona de fato por César e Marco Antônio, além de parecer não tomar nenhuma decisão por conta própria e sendo bastante influenciável. Contrastando com estes aspectos, temos o filme de 1963 por Joseph Mankiewicz, com Elizabeth Taylor no papel de Cleópatra. Foi produzido durante a Guerra Fria e é também conhecido como uma das produções mais caras de todos os tempos, algo que pode ser relacionado ao contexto histórico. O filme retrata Cleópatra mais adulta, decidida e ambiciosa, uma mulher que não se deixa influenciar. Tomando suas próprias decisões, a rainha coloca o Egito e sua independência política como prioridades.
I asked it of Julius Caesar. I demand it of you. Em ambos os filmes, a sensualidade não é a característica mais marcante de Cleópatra. O filme mais antigo demonstra a personagem tentando conquistar César e Marco Antônio ao impressioná-los com suas riquezas, mas com pouco apelo sexual. Já no filme com Elizabeth Taylor, ela parece tentar cultivar a sensualidade, mas conquista os romanos pela sua inteligência e determinação. A grandiosidade e a luxúria dos palácios, das roupas e da própria Cleópatra estão muito presentes nos dois filmes. Contrastando com a Cleópatra cinematográfica, temos aquela retratada nos diversos documentários, que procuram desvendar quem foi a verdadeira rainha. Apesar da tentativa de trabalhar somente com fontes confiáveis e de evitar o uso da imaginação, podemos perceber, em todos os documentários, tendências a criar uma imagem idealizada. Sabemos que os filmes possuem a união da realidade com a fantasia por conta do seu objetivo de entretenimento. O objetivo do documentário, porém, não é esse, mas assim mesmo acaba sendo tendencioso por conta da necessidade de chamar a atenção do público. Outro aspecto também utilizado por esses documentários é a destruição do mito. Por meio de indícios históricos, passam a desconstruir a trajetória maravilhosa, a beleza e os mistérios apresentados nos filmes. Desse modo, tentam fazer com que o público passe a ser descrente das demais representações de Cleópatra. Ela é a mais famosa mulher da história, mas praticamente tudo que o mundo sabe sobre ela está errado. Quem era a verdadeira Cleópatra? What's inside this tomb reveals Cleopatra as you've never seen her before. This is the portrait of a killer. Outra linguagem artística que contribuiu para a construção da imagem de Cleópatra foi a das artes plásticas. Diferente do cinema, que utiliza o culto ao maravilhoso por uma necessidade de atingir grandes públicos, quadros e esculturas se inspiram, em sua maioria, nos aspectos psicológicos da rainha. Nessas representações, também é possível perceber claramente a influência do contexto histórico na formação da imagem da rainha. Nas obras renascentistas, a imagem de Cleópatra é construída dando uma importância à figura humana, à perspectiva e ao culto ao belo, ou seja, às formas proporcionais e perfeitas, características do período. Nessa escultura, são representados Marco Antônio e Cleópatra. Enquanto ele parece estar dentro de alguma estrutura romana e está vestido, ela está nua e parece estar em um ambiente externo, com uma árvore do seu lado. Há, portanto, o contraste entre os dois líderes e uma possível dissimulação que Cleópatra leva Antônio a ter, com a cobra se dirigindo a Antônio, que está caído, e Cleópatra apontando para a cobra, como se induzindo o romano a ser picado. Já durante o Barroco, um tema bastante explorado é o conflito entre a morte e a vida pelo qual passa a rainha. Este é caracterizado pelo contraste entre o claro e o escuro do quadro e por suas fortes expressões, apelando à dor e ao grotesco. Cleópatra olha para cima, demonstrando a dúvida entre a terra e o céu, o pecado do suicídio e a salvação. Além disso, os seios da rainha estão parcialmente expostos, metade à mostra, metade cobertos, opondo o físico do espiritual. Essas diversas oposições são criadas evidenciando o estilo barroco. Já com o surgimento do pensamento iluminista, as obras sobre Cleópatra passam a trabalhar os interesses e os hábitos do homem e da burguesia, classe que estava em ascensão durante o período, voltando também a cultuar o equilíbrio e as formas claras e exatas. A cena do banquete dialoga com as mudanças políticas e sociais da Europa no período. Passa-se em um ambiente urbano, o que evidencia a Revolução Industrial que ocorreu no século XVIII. Além disso, tem como tema a discussão de líderes políticos em um banquete, ação tipicamente burguesa. As vestes de Cleópatra, o cenário e a temática da obra fazem parte da realidade europeia, evidenciando o processo de ocidentalização da imagem da rainha que é presente na maioria das suas representações. Esta utilização de características ocidentais na construção de sua imagem é presente tanto em quadros como também em filmes, em que americanas e europeias fazem o papel da rainha. Assim, concluímos que Cleópatra pode representar tanto uma estadista, quanto uma mulher fatal, quanto uma assassina, ou até mesmo todos. Pode ter sido bonita, feia, sensual ou simplesmente inteligente. Nunca saberemos como de fato foi essa rainha,
nem o que ela realmente fez. Mas sabemos que sua figura continuará sendo constantemente construída e modificada, cativando a mente de muitas pessoas.